Vamos lá. Ó, não tá muito bacana porque ele não tem histórico, né? Vamos pegar aqui o... Deixa eu ver. O AudiCAD, pode ser o AudiCAD, se bem que o AudiCAD tá bem tendencioso já. Vamos traçar o euro JPY? Alguém quer traçar, gente? Vocês querem traçar? Vocês querem que eu trace? O que vocês querem fazer? Falem comigo. Posso traçar aqui então? Vamos lá. Linha de resistência, o pavio que esteja acima do preço atual, o mais próximo dele, mas não pode estar sufocando o preço. Uma coisa que eu sempre procuro fazer, tá? Quando eu vou fazer o traçamento, eu tento fazer confluência de pavios na linha de cima e na linha do meio, tá? Não é uma regra, mas eu sempre prefiro fazer dessa forma que eu acho que fica mais seguro. Então, eu peguei esse aqui, ó, deu confluência com esse aqui e praticamente confluiu com aqueles dois ali atrás, só por um pip de distância, tá? Beleza. Linha do meio, o pavio que esteja em cima do preço atual ou o mais próximo dele. Pessoal, sempre deem preferência para os pavios maiores, tá? Sempre os pavios maiores, porque significa que está respeitando mais a retração nessa região, tá? Então, eu coloquei a linha de resistência, linha de resistência no pavio de 15,30, que na verdade deu confluência com esse de 17,30, e a linha do meio no de 13 horas. Beleza, aí vamos fazer a projeção. Vamos lá ver em M1 como é que ficou. Beleza. Assim, ó, uma coisa que eu não sei se todo mundo aí já sabe, se caso, esse aqui até que ele não ficou tão distante, o traçamento já ficou bom, né? Mas, quando o traçamento fica muito distante, se vocês quiserem, a gente pode fazer aquela linha de 50%, tá? Que é como se fosse uma sub-região. Então, a gente pode fazer tanto da linha do meio para a linha de baixo, quanto da linha de cima para a linha do meio, tá? Eu gosto de diferenciar a cor aqui, eu coloco uma cor branquinha, que é para eu saber que é uma linha de 50% e não do traçamento lá de M15. Beleza? E nessa linha de 50% aí, para quem não sabe, a gente opera da mesma forma, tá? Faz análise do histórico de zona e opera da mesma forma, com os mesmos gatilhos. Deixa eu abrir o chat aqui, peraí. Não ouvi o que você falou, Rosemary. Tu não ouviu o quê? O traçamento? Jéssica, mostra no gráfico aí a paridade formando topos e fundos. Ó, topos e fundos. Opa, peraí. Aqui, por exemplo, ó, aqui tá formando topos e fundos, quer ver? Só aqui na frente, né? Mas tá formando topos e fundos, ó. Aqui, 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 aqui. Topos e fundos. Nem sempre, gente, os topos e fundos vão estar daquela forma que a gente gosta, né? Fazendo assim, né? Nem sempre, tá? Pode ser menor, desde que ele esteja realmente fazendo essas correções, né? Por isso que a gente precisa que ele forme os topos e fundos, porque o pullback é a correção do preço. Então, se não estiver fazendo correção, se não estiver formando os topos e fundos, não é bacana. Beleza? Deu para entender? Acho que foi o Everton, né, que perguntou. Deixa eu até ver se tem outro aqui que eu possa dar o exemplo. Não, esse aqui não está muito bem definido. Até assim, aqui atrás tinha um pouco de... Peraí. Topos e fundos aqui, ó. Aqui, na verdade, aqui... Ele pode até estar tendencioso, tá, gente? Desde que ele esteja realmente fazendo os topos e fundos. Vou falar para vocês que eu, particularmente, eu prefiro operar em gráfico mais lateralizado. Não aqueles que ficam, né, só andando de lado, mas eu prefiro do que mercado tendencioso, porque normalmente ele rompe muito fácil, né, se tiver muito tendencioso. Deu para entender, Everton? Vamos ver.
Rosemary não viu o início, a explicação sobre o dia da live. Rosemary, eu fiz uma enquete lá no Insta, né? Para saber se vocês queriam a live hoje ou no sábado. Na verdade, eu abri hoje mesmo, só pra gente trocar uma ideia aí e tirar algumas dúvidas. Mas daí no sábado, às 10h30, eu vou fazer a nossa live de estudos mais completa. Beleza? Onde é a resistência? Aqui, ó. Opa, não é esse aqui. Eu tô no Euro JPY, né? Vamos botar aqui, ó. Linha de resistência. Ficou no pavio de 17,30. E a linha do meio no de 13 horas. Gente, vocês têm alguma dúvida em relação à contagem de histórico de zona? Minha dúvida era no topo e no fundo, quando está igual essa paridade com poucas velas corrigindo. Assim, Everton, eu particularmente prefiro quando ele forma melhor as ondas, assim, né, os topos e fundos. Mas nem sempre isso acontece. Então, se pelo menos nesse gráfico aqui ele tivesse com mais histórico para a gente poder fazer uma análise melhor, seria mais bacana. Até esse aqui, assim, ele tem um pouco de histórico aqui, né, principalmente nessa linha do meio e na linha de cima. Então, se eu fosse operar nesse gráfico, eu daria preferência para essas duas linhas. Agora aqui que parece que ele está começando a formar um pouco de histórico aqui também, né? Beleza, vamos lá, deixa eu ver aqui. Quais as configurações que você usa para eliminar mais o delay? Como assim, Jailson, configuração para eliminar o delay? Daí eu não sei te responder. Para eliminar o delay, que eu saiba, não tem assim configuração que possa ser feito. Eu já ouvi falar que a digital dá mais delay, tá, do que binária. Eu particularmente sempre dou preferência para binária, né, até pela questão do empate, mas daí eu não tenho certeza se realmente dá mais delay. Eu nunca fiquei me atentando muito a isso. O que eu acho legal da digital é que normalmente paga mais, né? Tava rolando uma vez um boato que tinha uma configuração que fazia na IQ que melhorava. Eu nem sabia disso, gente. Eu tava que estavam falando, mas eu não sei dizer exatamente o que é. Eu nem sabia disso, pra falar a verdade. Se alguém souber aí, me avisa que eu também quero aprender. Estamos me explicando. Alguma coisa na configuração. Beleza. Deve-se tirar algumas coisas da IQ. É a configuração da IQ mesmo, tá falando aqui. Dani, você tem dificuldade no histórico de zona? Contar o histórico de zona? É aquilo que eu sempre recomendo, né, gente? Para quem tem dificuldade de identificar no olho, contem os pavios. Contem os pavios, que isso dá total segurança para vocês, tá? Hoje em dia, eu conto os pavios ainda se eu não conseguir identificar. Às vezes fica assim, andando muito por cima e aí já rompe, anda muito por baixo. Enfim, na mesma linha, eu prefiro contar os pavios. Mas tento sempre identificar. Até uma dica que eu dou para você, gente. Tentem identificar primeiro no olho e aí depois vocês fazem a conferência. Que é para vocês verem se vocês estão pegando o jeito assim no olho ou não, entenderam? Isso é bacana também. Eu comecei fazendo assim, na verdade. Eu sempre tentava identificar no olho e depois conferia contando os pavios, né? Para quem não sabe, gente, contar os pavios é assim, ó. Tira o zoom todo do gráfico, tá? Para contar histórico de zona, gente, eu volto no máximo até a meia-noite do dia atual. Claro que assim, para quem opera de madrugada, por exemplo, aí você conta até, por exemplo, meio-dia do dia anterior. Não precisa ficar voltando 1, 2 dias atrás, não tem necessidade, tá? Então, por exemplo, assim, se eu fosse começar a contar o histórico de zona desse para aqui, né? Eu iria começar a partir daqui, ó, 23, do dia 23, né, à meia-noite. Aqui não tem histórico, então eu começaria a contar a partir daqui, ó. E aí eu conto todos os toques que dá, tanto para resistência como para suporte, tá? É só o toque, gente, não vale parar com o corpo em cima. E também, se chegar só perto e não encostar, assim, por exemplo, ó, eu não considero, tá? É sempre o pavio tocando na região. E daí, assim, por exemplo, aqui, o preço está aqui nessa linha de baixo, né? Não tem necessidade de eu sair contando lá a linha de cima, a linha do meio. Comece, então, por onde o preço está, que aí vocês vão definindo o histórico. Entenderam?
Se tiver dificuldade também de gravar, pega um papelzinho, anota. Isso, bacana. É E verdade. bota a cor da linha, né? Isso aí. Que tá respondendo. Deixa eu abrir o chat aqui. Contando é mais seguro. Dani, tu conseguiu entender, Dani? Deu, né? Beleza. Gente, mais alguma dúvida, pessoal? Falem comigo, povo. Ó, a Dani passou aí a configuração para reduzir o delay. Valeu, Ricardo. Querem fazer? Deixa eu ver aqui se a gente consegue fazer um outro traçamento aqui. Vamos pegar o NZD, o SD. Deixa eu ver aqui o AudiCAD, peraí. Pode ser o Gente, AudiCAD. aproveita para fazer pergunta. Ó. A galera tá acanhada. Que isso, gente, pelo amor de Deus. Ó, vamos traçar o AudiCAD. Alguém quer fazer o traçamento, pessoal? Vocês querem que eu faça aqui? Jéssica, quando rompeu... Oi, pode falar. Acabou de dar um pullback no EuroJPY. Deixa eu ver. Esse aqui? Esse aqui, Dani? Aham. Então, vou te falar que quando rompe, assim, pega e rompe mais de uma região, eu não opero, não. Não curto operar assim. Porque ele pode vir voltando corrigindo nessa aqui, entendeu? Daí eu não curto muito, não. Mas é aquele negócio, né? Tá com a movimentação legal, o histórico de zona tá legal. Deixa eu ver aqui a pergunta do Luan. Jéssica, quando rompeu, aí veio a próxima vela e tocou e deixou um pavio. Quando vier a próxima e romper de novo, eu considero um falso rompimento? Se esse pavio que deixou tocou na linha, não. Se o pavio só chegou próximo da linha e não encostou, aí é considerado um falso rompimento. Se já tocar, ele já fez o pullback, né? Ó, vamos lá, gente. Vamos traçar aqui o AudiCAD. Linha de resistência, pavio que esteja acima do preço atual, mais próximo dele, mas não esteja sufocando o preço. Ó, peguei esse aqui, ó, meio-dia e meio. Sempre procurem pavios grandes, tá? Que ele, na verdade, quase confluiu com esse aqui de 15,45. Então, meio-dia e meio, linha de resistência. E a linha do meio é o pavio que esteja em cima do preço atual ou mais próximo dele. Aí tem esse verdinho aqui de 13,15. Aí. Vamos ver lá como é que ficou. É isso aí, tá respeitando. Show. É isso aí. Deixa eu ver o chat. Alguma dúvida, gente, em relação ao traçamento? O JPY já era. Desandou, né? Vamos ver aqui, dá para fazer também no NZD. Gente, uma dica que eu queria dar para vocês, até vou fazer, a gente vai fazer um post lá no Insta das gurias falando sobre gap. Tomem cuidado quando dá esse gap aqui, ó. Por exemplo, rompeu, né? Dá um gap para longe da região. Esse gap aqui ele anda trolando muito. Muito, muito, muito. Agora, por exemplo, eu tava só de olho nele aqui, ele não respeitou de novo, ó.
Por mais que às vezes parece, mas já deu para fora, já deu um gap de alta, poderia dar uma retração, ele não anda respeitando esse gap, tome cuidado, tá? Na verdade, o gap perfeito do nosso operacional é aquele que já rompe, né? O gap já rompe a região e aí depois ele volta para fazer a correção. O ideal é marcar sempre os pavios lá atrás para resistência e meio. Não, Rosemérito, sempre dá preferência para os pavios mais próximos aqui, né, do candle atual, tá? Mas se, por exemplo, não tiver nenhum bacana aqui na frente, tu pode voltar, daí não tem problema nenhum. Tá? Aqui, por exemplo, a hora que eu fiz o traçamento, né? Esse aqui, ó, a linha do meio, ela estava mais ou menos nessa região aqui. Então, por exemplo, se eu tivesse colocado nesse verde, ia ficar muito distante. Não é que vai estar errado, tá, gente? Não existe um traçamento que vai estar 100% errado. Mas, o que acontece? Ele fica muito largo e demora muito para acontecer as oportunidades. Ou se ficar muito apertado também não é bacana, que acontece muito rápido as oportunidades e a gente não consegue filtrar, né? As operações. Já eu estava pedindo para explicar de novo do gap. Tá, confluência... Peraí, qual é a confluência que você usa sobre essa média móvel? Então, Jailson, aqui, ó. Vamos ver aqui se eu consigo dar algum exemplo. Eu sempre tento pegar a confluência dessas médias, gente, no cruzamento delas, tá? No cruzamento, aí eu pego o pullback, sempre na confluência com o pullback, né? E no cruzamento delas. Não é sempre que acontece essa confluência, eu nunca vou levar em consideração primeiro as médias móveis, é sempre o nosso operacional, né? Todos os gatilhos do nosso operacional. Claro que se tiver na confluência, melhor ainda, tá? Vamos ver aqui se tem algum exemplo aqui para dar. Ó, aqui teve um exemplo, ó. Rompeu e as médias estavam se cruzando aqui, ó. Então, essa entrada aqui foi uma entrada bacana que deu, ó. Uma operação bacana. Tá? As médias móveis, gente, são um indicador de tendência, né? Então, o que acontece? Quando tem o cruzamento das médias, gente, é quando vai ter uma reversão na tendência, uma possível reversão. Isso não é uma regra, né? Como nada no mercado é 100%, então é só para a gente ter uma ideia, né, do que pode estar acontecendo com a tendência. Aqui, por exemplo, ó, estava descendo, teve o cruzamento das médias, o mercado começou a subir, tá? Se vocês forem reparar, se vocês quiserem depois testar essas médias móveis, às vezes acontece pullback nas médias móveis, tá? Não estou dizendo para ninguém sair operando pullback em média móvel, mas se vocês testarem, vocês vão ver como tem uma alta assertividade. Principalmente essa roxinha aqui, que é uma EMA período 5, tá? Se vocês quiserem testar depois. Ó, aqui, por exemplo, ó. Então, estava descendo, as médias se cruzaram, o mercado começou a subir. Beleza, se cruzou de novo aqui, o mercado começou a cair. Cruzou, o mercado começou a subir, tá vendo? Então, realmente é um indicador que é bem bacana para a gente ter uma noção do fluxo mesmo do mercado, né? Deixa eu ver, vou explicar de novo. Você pode explicar o gap? Eu uso essa roxinha é uma EMA, período 5, e essa azul é uma SMA, uma simples, período 20. Essa EMA, então, ela faz uma média dos 5 últimos períodos, ela representa mais o fluxo, né, como se fossem as micro tendências do mercado, e essa azul é um período 20, então ela faz como se ela dá uma média de uma macro, mais a macro tendência do mercado, tá? O gap, gente, o gap que eu considero o mais bacana para a gente operar aqui no pullback, claro que tem vários gaps que a gente pode pegar também que são muito bacanas, né? Até o Ali lá tem bastante estratégia legal de gap, mas do nosso operacional aqui é esse aqui, né? Que é o que o Pessano passa na mentoria. O Pessano até recomenda não pegar aquele gap para dentro da vela, tá? Mas vou falar para vocês que eu já peguei muito contra gap aí que deu bom também, tá? Então, beleza, digamos aqui, ó, terminou a nossa região aqui, tá? Digamos que essa nossa linha aqui, ela é uma linha de resistência. Vou dar só um exemplo aqui para vocês, tá? Digamos que é uma linha de resistência. Beleza, então a nossa vela ela terminou aqui, tá? E aí a vela que nasceu aqui, ela já nasceu com gap para dentro da região, tá? Esse tipo de operação com gap aqui, sempre a favor do histórico de zona, gente. É muito bacana. Por quê?
Se nasceu com gap e ele veio fazer a correção direto sem retrair primeiro, cara, isso aqui vocês podem aumentar a mão legal, porque normalmente ele tende a respeitar. Ele vai lá, faz a correção, e se a gente conseguir pegar aqui em cima, ó, perfeito, tá? Então esse é o gap que eu mais utilizo aqui no operacional das 3 linhas. Beleza? O ideal é ter tido um rompimento antes desse gap? Não, na verdade a gente já considera o gap como rompimento, né? O gap já é o rompimento. Pessoal, não peguem para a próxima vela, tá? Que eu sei que às vezes a gente fica em dúvida, tá? Mas eu tenho que pegar na vela do gap ou na próxima vela? É sempre na mesma vela. Sempre na mesma vela, tá? Que a gente pega justamente a correção do gap. Jéssica, qual é esse marcador de tela? Esse que eu estou desenhando, Everton? Se for isso, é pelo zoom. Não sei se é isso que você está falando. Deve ser a linha. Esse mesmo, é. Esse aqui é a linha, né? Ferramenta gráfica, e o outro ali, os desenhos que eu estava fazendo é pelo próprio Zoom. O Zoom tem essas ferramentas aqui. Gente, vocês têm alguma dúvida, pessoal? Falem comigo. Não fiquem acanhados não, hein? Podem falar. E com falso rompimento? E com falso rompimento com gap para fora da vela. É melhor. Ah, sim, o falso rompimento com gap para fora é maravilhoso. Maravilhoso mesmo. Na verdade, gente, o falso rompimento, na minha opinião, é um dos melhores gatilhos que tem. Um dos melhores gatilhos que tem. Na verdade, eu até ando sempre preferindo pegar a operação de falso rompimento do que operação com rompimento normal. A não ser que seja, por exemplo, deu rompimento, aí o gráfico anda um pouco para depois buscar o pullback. Isso eu gosto bastante. Agora, quando ele rompe, já logo em seguida busca o pullback, eu sempre fico bem de olho na movimentação, porque pode acabar dando falso rompimento, né? Juninho aqui, poderia mostrar como colocar essas duas linhas, a roxa e a azul? Claro. Aqui, gente, ó. É indicador, né? É um indicador. Tá? Deixa eu só eu tirar aqui que aí eu faço a configuração com vocês de novo. Médias móveis. Médias móveis. E aí aqui é uma SMA, que é uma simples, período 20, azul. E uma exponencial, uma EMA, né? Período 5. E boto o roxinho. E é isso. Tá pronto. Deixa eu ver aqui. Esse histórico aparentemente ele tá até para resistência aqui. Pode ser um possível falso rompimento aqui, ó. Uma coisa que eu vou falar para vocês, gente, não operem contra o fluxo do mercado, tá? Eu sei, até o pensando, eu não sei se ele vai passar nessa mentoria a respeito disso, mas eu tenho filtrado muito as minhas operações, ficando atenta ao fluxo do mercado, tá? Que são as micro tendências, né? Isso aí ajuda bastante, essa visão aí. E também, assim, na live de sábado eu vou falar, eu vou passar para vocês os padrões de reversão que eu uso. Na verdade, não tem muito segredo, né? Mas aí eu vou dar uma explicada como é que eu uso os padrões de reversão. Na confluência aqui com o pullback. A Bruna tá pedindo para repetir as médias. Beleza. Bruna aqui, ó. Vem médias móveis, vem indicadores, médias móveis. E aí você configura. A SMA é período 20. Eu não vou botar de novo porque eu já botei ali, tá? Período 20, você pode escolher a cor. Eu coloco cor azul. Então, SMA período 20, você muda ali. Aplica, né? E depois vem aqui, faz o mesmo caminho de novo. Aí bota período 5, bota uma EMA, que é uma exponencial, né? Aí eu boto o roxinho, tá? Pera aí, deixa eu ver aqui, gente. 10h30 sábado, Ricardo.
Depois eu mando lá o informativo lá nos grupos. Explica sobre movimentação de vela. Então, Neto, o que a gente sempre procura no gráfico, né? Gráficos que estejam voláteis. O que isso quer dizer? Que estejam formando picos de vela, tá? Essa movimentação aqui, por exemplo, tá uma movimentação volátil, né? Movimentação volátil é quando ela fica subindo e descendo, tá? Até o Ale lá sempre fala, né? Tem que ser o Galvão Bueno da movimentação, né? Se você tá, por exemplo, aqui, ó, você nunca pode estar repetindo, por exemplo, desce, 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 tá? Você tem que estar sempre repetindo, desce, sobe, 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 desce. Isso aí, gente, é bem bacana para quem ainda não tem muita noção. Às vezes parece uma besteira, né? Mas realmente ajuda bastante, tá? Essa dica aí do Ale é bem bacana mesmo, tá? Para vocês testarem aí, né? Então, a movimentação que a gente procura é sempre movimentação volátil. Nunca pode estar empurrando o preço, né? Que empurrando o preço ele vai provavelmente romper a região quando ele só vai subindo, só vai descendo, tá? E nunca pode nascer e já explodir na região, beleza? Uma movimentação que eu venho notando que ela vem sendo bem assertiva, aí envolve o tempo aqui, tá? Se, por exemplo, rompeu a linha, teve um rompimento aqui, tá? A vela que nasceu aqui, se ela, por exemplo, nascer e antes ali dos 17, 18 segundos, ela der uns pulinhos aqui, ó, tá? Que isso aí até o Betão, gente, ele ensina isso aí, foi com ele que eu aprendi isso, ó. A vela nasceu, deu 2 pulinhos aqui, bateu na região ali antes dos 18 segundos, cara, pode fazer a operação que ela tende a retrair. Por que antes dos 18 segundos? Porque eu acredito que se tiver com uma movimentação assim, por exemplo, que nasce, calma aí, nasceu, ela está um pouco explosiva fazendo isso aqui, né? Mas eu acredito que antes desse tempo, tá? Isso eu venho testando e realmente vem dando certo. Façam o teste aí também. Então, nasceu, deu 2 pulinhos, bateu na região lá, podem fazer a operação, tá? Que ela tende a retrair. Não arrisquem ali abaixo dos 15, 10 segundos, que se ela fizer isso e for abaixo desse tempo, ela pode não retrair, tá? Essa é uma movimentação aí que... Porque eu não sei, pessoal, se vocês têm reparado, não sei quanto tempo de mercado que vocês têm também, mas, assim, eu venho reparando que nos últimos meses, nos últimos 2 meses aí, principalmente, 45 dias, 2 meses mais ou menos, a movimentação do gráfico ela vem mudando um pouco, tá? Realmente não é todos os dias que a gente encontra aquele tipo de movimentação bem volátil, formando os picos de vela que a gente gosta nesse operacional, né? Então, eu tô meio que tentando me adaptar, digamos assim, pegando até outras visões aí a respeito de movimentação, para ver se eu consigo, né, filtrar melhor as entradas, enfim, também encontrar mais oportunidades, né? Então, gente, o que vocês têm que correr da movimentação é movimentação empurrando o preço e movimentação explosiva, e também não muito parada. Por exemplo, nasceu a vela, nasceu, andou um pouquinho, ficou 5 segundos parado, mais do que isso, não vai. Não vai porque ela pode explodir lá e romper, tá? O ideal é aquela lá, formando picos de vela, nem sempre ele vai estar formando bem os picos, bem volátil. O importante é que sempre esteja em movimento, subindo e descendo até chegar na região, tá? Uma outra coisa que eu tenho filtrado bastante as minhas operações é a questão do rompimento. Isso não é uma regra, tá, gente? Isso não é uma regra, é um filtro mesmo que eu tenho usado nas minhas operações. O tanto que rompe, tá? Por que eu estou falando isso? Quanto maior for o rompimento, claro que não adianta, que nem eu falei, por exemplo, pega uma vela que rompe 2 regiões, aí não é bacana, tá? Mas, por exemplo, uma vela que ela rompe, peraí, por exemplo aqui, ó, rompe assim uns 50%, isso aqui para mim é o ideal. Ah, agora já desceu, tá, mas peraí, não era para ter acontecido isso. Por exemplo aqui, rompe assim, ó, isso aqui para mim é o ideal, tá? Eu tenho filtrado bastante as minhas operações, porque o que acontece? Quando ela rompe um pouquinho, a vela seguinte que vai buscar o pullback, ela já nasce coladinho na região. Então, dessa forma, a gente não consegue sentir a movimentação da vela, tá? E desse outro jeito aqui, como eu falei, por exemplo, rompeu legal. Dá tempo dela dar uma esticada lá para a gente conseguir sentir a movimentação dela, tá? Isso aqui, na verdade, serve até mais como filtro em relação à movimentação de vela. Beleza? Peraí, deixa eu abrir o chat aqui, gente. Vamos lá, deixa eu abrir o chat. O Maicon. Jéssica, é considerado falso rompimento só quando 2 velas rompe a região em seguida
uma da outra? Não, não necessariamente, Michael. O que muitas vezes acontece? Ó, aqui está formando um falso rompimento, ó. Rompeu a região, o gráfico andou, deu essa concavidade aqui, e aqui ele está formando falso rompimento. Não necessariamente tem que ser assim o falso rompimento, né? Rompeu e já rompeu de novo, tá? Rompeu uma vez, o gráfico andou, veio e rompeu de novo, a gente considera o falso rompimento, tá? E assim, gente, em falso rompimento, eu particularmente acho muito bacana quando dá o falso rompimento, por exemplo, deu aqui e ele não fez o pullback ainda, tá? Eu gosto bastante quando ele acontece isso, ele anda um pouco para depois ir lá buscar a região, tá? Eu até prefiro operar do que simplesmente já vir operar aqui em seguida. Respeita também? Respeita, com certeza respeita. Mas ele pode consolidar, tá? Então, como eu não tenho essa visão, né, não tenho bola de cristal, eu sempre tento dar preferência para quando ele anda mais. E assim, esse mês eu estou fazendo um teste aí de gerenciamento que eu estou tentando fazer o mínimo de operações possível. Eu tento fazer assim 1, 2, cara, estourando 3 operações num dia, sabe? Eu estou fazendo um teste que eu estou conseguindo filtrar melhor as operações. E para mim, particularmente, é o primeiro mês que eu estou fazendo, então, né, não sei se isso eu vou continuar fazendo, mas eu estou gostando bastante desse tipo de gerenciamento. Porque daí eu aumento um pouco o percentual, né? Hoje eu estou buscando 7% de meta, então eu aumento um pouco o percentual, faço operações ali já com 4, 5% da minha banca, para tentar fazer no máximo em 1, 2 operações. Se precisar, eu faço uma terceira aí no máximo. Beleza, vamos lá. Maicon, Dani, indicadores. Ah, tá, beleza. É o funk das velas. É verdade, né? Narrando a vela, né? Isso aí é bem bacana, gente. Ficar narrando mesmo a vela é bem legal essa dica aí. Pode falar sobre os padrões de onda? Thalita, agora na verdade eu não tenho muito tempo. No sábado eu vou explicar para vocês os padrões que eu uso na confluência com pullback, tá? Aí eu consigo fazer os desenhos, os exemplos certinho para vocês no sábado. Percebi isso também na movimentação, não está ficando muito volátil. Pois é, Everton, até tem dias assim que tá mais volátil, né, que tá bacana, mas de um modo geral ou tá muito parado, ou tá acontecendo essas explosões ali que eu falei para vocês dos 2, 3 pulinhos ali. Então, quando tá assim, cara, eu venho operando dessa forma também. Eu só corro de gráfico parado e empurrando o preço assim, sabe? Eu não acho legal. Will, Jéssica, eu vejo que a galera do operacional do Pessano usa muito pouco as funções, como o alerta de preço atingido. Alguma contraindicação, porque eu boto em tudo quanto é canto. Não, Will, eu vou te falar que eu só não tenho o costume de fazer. Mas eu acho bacana, assim. Para quem lembra, né, ativar aqui o alerta é bem bacana, assim. Não é nada, nenhuma contraindicação, não. É porque eu não tenho costume mesmo de fazer. Bruna, tem algum horário que você tenha achado melhor? De manhã, Bruna. De manhã. Hoje, por exemplo, eu fiz uma operaçãozinha só de manhã. O Pessano passou lá o CHF-JPY. Eu fiz uma operação só com 4% da meta, da banca, quer dizer. E, cara, até agora eu não operei mais. Eu vou tentar à noite, se eu aguentar. Ou então volto só amanhã. Pessoal, eu sou uma pessoa assim que eu sou bem tranquila em relação a... Ai, poxa, eu não bati minha meta hoje, eu vou ter que operar porque eu ainda não bati a meta. Eu não sou assim, eu muito pelo contrário, sou até conservadora demais. Eu prefiro muitas vezes não bater a meta, sair ali com 4, 5% só da meta, né, no caso, do que ficar arriscando e devolver tudo para o mercado. Porque o que acontece? Acontecia muito comigo isso antes, né? Eu ia lá, por exemplo, minha meta é, digamos, 7%. Beleza, fiz 5, 6% da meta. Não, mas eu vou tentar mais até bater a meta. Ia lá e devolvia tudo, ou quase tudo. Então, eu aprendi que nem sempre a gente precisa bater 100% da meta, né? Melhor do que sair no prejuízo. Everton, Jéssica, na regra diz que se deixar o pavio não entra no pullback, mas se deixar um pavio mínimo e tiver volátil, você... com certeza, Everton. Com certeza eu faço. Se for um pavio pequeno, ali de 1, 2, 3 pips no máximo eu faço a operação sim. Porque muitas vezes, eu não sei se vocês já repararam, mas quando o candle nasce, às vezes ele já deixa um pavio pequeno ali. Entenderam? Então, esse mesmo, quando acontece isso, que ele nem se movimenta e já deixa um pavio, é de certeza que se tiver volátil eu vou fazer a operação. Jonathan, quero saber também o melhor horário e paridades.
Olha, tem gente, o Jonathan também, que tá, até o Alê, é um que tá operando de madrugada. Ali de madrugada parece que anda dando bom. Eu só não opero porque eu não consigo acordar, é difícil, tá? Mas eu tô até pensando aí pra semana que vem, ver se eu consigo marcar umas lives com vocês aí, fazer um corujão aí do pessoal, pra gente tentar operar pelo menos 1, 2 dias na semana aí. E fazer uns testes mesmo, né? Pra ver se realmente de madrugada tá dando bom. Aí quem sabe a gente entrando numa live aí, a gente não dorme na frente do gráfico, né? Will, geralmente quando eu vou procurar para operar, eu dou uma pincelada nas melhores e boto a estrelinha. Umas 5 melhores, depois disso eu vou fazendo a marcação. É bacana, Will. É bacana essa dica, assim. Tu seleciona como favorito, né? Pelo que eu entendi. Bacana. Agora entendi o falso rompimento. Tá certo mesmo. Pois é, Ricardo. Eu, na verdade, já levei muito na cara desse negócio de... Poxa, não bati a meta, vou tentar buscar minha meta e, meu Deus, ou devolve tudo, ou devolve uma boa parte. Então, tô fazendo um teste mesmo esse mês aí, como eu falei, né? E cara, tô gostando bastante, assim, faço 1, 2 operações no dia e vazo no mercado. Já perdi muita operação assim. Everton, vou te falar que eu também. Antes deixava ali um pavio mínimo, né? Deixa eu ver até se tem algum exemplo aqui. Bom, esse aqui de certeza dá pra pegar, né? Esse aqui, ó, desse tamanho aqui, ó, esse aqui já tá um pouquinho maior. Mas esse aqui, por exemplo, se tiver com movimentação volátil, eu pego. Assim também. É aquele negócio, né, gente? É o que eu sempre falei também para as meninas. A gente, querendo ou não, pegar com pavio de mínima, a gente tá indo contra um dos gatilhos, né? Então a gente tem que assumir o risco também, se caso der loss. E também Eu não sei se o que eu aconselho, né? você... Se você tá indo. Só um minutinho. Se você tá indo contra um Uhum. gatilho, vai com a mão baixa. Vai com a mão baixa. E eu não sei se vocês operam dessa forma, mas eu gosto de dividir taxa. Tá? Eu nunca trabalho com uma mão, com uma operação só. Vai lá e pum, já largo 5% da meta. Normalmente eu largo 2 a 3 taxas para chegar no 5%. Eu trabalho com divisão de taxas. Pode falar. Eu não sei se vocês já repararam, mas muitas das vezes está deixando pavio. A grande maioria das vezes tem deixado pavio mesmo, é verdade. Claro que se não deixar é melhor, mas se for pequeno eu pego mesmo assim. E tem umas que já nascem com pavio, né? Já nasce com pavio, é isso que eu falei. Às vezes a própria vela já nasce ali e já deixa um pavio, cara. Ah, não quero nem saber, eu opero mesmo assim. Eu também dou 2 cliques. Beleza. Pode explicar novamente sobre o gap, por favor? Eu tô pegando muito contra a tendência. Contra a micro ou a macro, Jonathan? Será que a chance da loja é maior? Se for a macro, contra a macro. Então, assim, ó, se o teu histórico de zona estiver bem definido, tá? Que tu estiver realmente sentindo segurança que ele tá para resistência ou tá para suporte, eu não sei se você faz a contagem do histórico de zona, né? Então, se você faz a contagem e tá lá com, por exemplo, mais de 5 pavios de diferença, eu de certeza opero contra macro, tá? E assim, eu vou ser bem sincera com vocês. Ultimamente, eu tô levando muito mais em consideração o fluxo do mercado, que são as micro tendências, do que a macro tendência, tá? Ó, aqui para quem tinha perguntado antes, formou um falso rompimento, ó. Rompeu aqui, aqui rompeu novamente, tá? Formou um falso rompimento aqui, movimentação não tá legal. O gap, peraí. Quem tinha perguntado do gap? Larissa. Então, Larissa, o gap que eu gosto bastante de operar aqui nesse operacional que o Pessano passa é aquele que o próprio gap ele já rompe. Peraí, só um pouquinho, deixa eu pegar aqui. Eita, que travou. É aquele que já rompe, por exemplo, aqui, ó. Veio aqui, o pavio acabou Olha aí, aqui. cara. Olha aí, vê o que ele quer. Eu tô indo no banheiro. Vê o que ele quer. Ó. É esse que, por exemplo, ele não rompeu aqui, tá? E aí o próprio gap ele já dá o rompimento, tá? Esse tipo de gap aqui é o que eu mais curto pegar nesse operacional. E assim, deu o gap, ele não pode retrair, tá? Se ele retrair depois vir buscar a zona, não peguem. Só pode pegar esse gap se, por exemplo, deu o gap, ele veio fazer a correção para depois subir, tá? Pessoal, sempre deixem romper, não peguem em cima da linha, tá? Sempre deixem romper.
Então, o gap que eu mais uso nesse operacional é esse aqui. Beleza? Deixa eu apagar isso aqui. Deu para entender, Larissa? Deixa eu voltar aqui, vamos ver. Também percebi essa mudança no gráfico depois que eu aprendi a operar e comecei a seguir o gerenciamento. Parece que ficou mais difícil para as entradas. Aí depois eu olho o Insta do Pessano e já deu umas 5 entradas. Gente, Will, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu nunca olho o Instagram do Pessano, os stories dele, antes de operar, tá? Porque eu penso assim, claro que eu não acho que ninguém é melhor, eu acho que ninguém é melhor do que ninguém, mas o Pessano, querendo ou não, ele tem uma outra visão já. Foi ele que desenvolveu esse operacional. Então, a visão que ele tem é muito diferente da nossa, entendeu? Então, na verdade, assim, de nenhum trader, tá? Eu não saio olhando o Instagram antes de operar, porque eu penso assim, poxa, vai lá ver, o Pessano já fez 5 operações, né, como tu falou. Aí já tá passando as taxas, aí eu vou lá, abro o gráfico, poxa, eu não acho tão legal. O que eu vou sentir na hora? Eu vou sentir, poxa, eu vou ficar frustrada, entendeu? Meu Deus, como é que o cara tá conseguindo operar e eu não tô conseguindo identificar as oportunidades? E se der loss, mesmo a pessoa desanda, né? Então, eu particularmente, eu não curto ver Instagram de ninguém antes de operar. Jonathan. Entendi, deu in agora e fui contra a macro nesse último aí. De qual par, Jonathan? Audicad? O Audicad está de baixo. Não sei qual é o par. Peraí, deixa eu voltar aqui, gente. Pergunta da Monique. Jéssica, eu tenho uma dúvida em relação ao histórico de zona. Às vezes o histórico está respeitando tanto para suporte quanto para resistência. Nesse caso, você analisa a macro ou você procura outra paridade? Então, Monique, é assim, ó. Pensa comigo, a gente tem 3 linhas para operar, tá? Você foi lá, fez a contagem do histórico de zona, tá empatado ou tá com uma diferença mínima. Opera nas outras linhas por enquanto, entendeu? Opera nas outras linhas. Ah, beleza, mas tá tudo meio empatado. Se você realmente quiser operar nesse par, vê o que está rompendo menos. Se está rompendo menos para resistência ou se está rompendo menos para suporte, tá? Isso é uma dica. Outra dica é olhar a macro tendência e principalmente a micro tendência, o fluxo atual do mercado, tá? Mas assim, vou te ser bem sincera, quando está muito empatado eu não opero não. Eu opero nas outras linhas ou eu busco uma outra paridade. Jonathan, no vermelho depois de ter formado um fundo. Aqui? Será que foi aqui? Pode ter sido, né? É que eu não fiz a projeção ali. Se foi... Não, mas se foi aqui, não sei se foi aqui. Foi, na verdade, de um falso rompimento, né? Se foi ali, foi bom, sim. Vamos ver. Jéssica, até onde voltar para contar o histórico de zona? Eu volto, por exemplo, assim, se você for operar de madrugada, eu não sei qual horário que tu opera, tá? Mas se você for operar de madrugada, eu te aconselho voltar até o meio-dia do dia anterior. Se você for operar, assim, período da manhã, período da tarde, assim, esse horário do ATC, volta até meia-noite ali. Até meia-noite, 10 horas da noite, meia-noite, tá ótimo, não precisa voltar muito não. No caso desse gap, eu compraria? Isso, nesse exemplo ali, sim. Nesse exemplo que eu dei do gap ali, você compraria, Larissa. Você sabe como funciona o contra-gap? Jailson, eu sei como funciona, mas não sei qual é o teu nível de conhecimento aí. Toma bastante cuidado com o contra-gap, tá? Vai sempre no contra-gap que esteja a favor do histórico de zona. O que é o contra-gap? Deixa eu desenhar aqui para vocês. Aqui, por exemplo, ó, teve um rompimento na região, né? Beleza, rompeu ali. Quando ele nasceu com o gap para dentro, tá? Isso aqui, se for uma região de suporte, ele vir fazer essa correção aqui, ele na verdade deu um gap de baixa, né? Então, se for uma zona forte, um histórico de zona bem definido, ele vem fazer a correção aqui, ó, você pode pegar no contra gap, tá? Deu o gap de baixa e você fez uma compra, tá? Mas assim, gente, para quem está começando, eu não aconselho ficar tentando pegar muito contra gap, tá? Porque ele pode não respeitar. Mas é basicamente isso, tá?
Deu para entender, Jailson? Senão eu tento explicar de novo. Aprendi isso com ele, que quando for operar, não olhar o Instagram de ninguém antes de operar. É isso aí. Eu já cansei de me sentir frustrada vendo os outros operar e eu às vezes não estava identificando muitas oportunidades, então eu realmente também não faço mais isso. Vou parar de ver os stories antes. Gente, não tô falando pra você também deixar de seguir o Pessana, hein? Só não ver antes de operar, pode ver tudo depois, só não ver antes. Foco na sua operação, não no Instagram dos outros é melhor. Com certeza, Ricardo. Com certeza, quando a gente foca no nosso, tudo flui. E uma coisa que eu vou falar pra vocês, não se comparem com ninguém, gente. Até em relação, eu vejo que muita gente, assim, pergunta, Jéssica, mas com quanto tempo que tu ficou consistente? Vocês têm que pensar que o aprendizado, o desenvolvimento, né, o processo de aprendizado de cada um é totalmente diferente, porque também depende muito do quanto a pessoa tem de tempo no dia a dia para estudar, o quanto ela se empenha, né? Então, a gente querer ficar se comparando, assim, claro que é legal para a gente ter uma ideia, né? Mas nunca se comparem. Fulano ficou consistente lá com 3, 4 meses e eu tô há 1 ano e ainda não tenho consistência. Entenderam? Nunca se comparem, porque isso aí é a pior coisa que vocês fazem para vocês mesmos. Às vezes está empatada as 3 linhas. Então se tiver tudo empatado, Monique, corre desse gráfico aí, porque não está bem definido, não. Everton, Jéssica, deixa eu te perguntar, o valor da banca diz muito no valor da entrada, né? Com certeza. Com certeza, o valor da banca, o valor da entrada, quer dizer, representa muito o valor da banca da pessoa, né? Claro que é assim, ninguém que não faz gerenciamento nenhum vai lá, bota R$1.000 e sai fazendo operação de R$500, isso aí é loucura, né? Não se compare, se inspire. É isso aí, Letícia. Show de bola. Gente, mais alguma dúvida? Eu tenho mais uns 5 minutinhos aí, vou ter que sair que eu tenho compromisso. Quando a vela faz o gap, também tem que verificar a questão do tempo de entrar na operação? Sempre tem que verificar o tempo, porque você pode jogar para a próxima vela e ele dá loss, tá, Lidiana? É sempre assim, no mesmo tempo ali, né? Abaixo dos 30 segundos e antes de zerar lá o tempo, tá? Oi, Jéssica. Oi, pode falar. Eu poderia, por favor, eu cheguei um pouco no meio da live, não sei se você falou a respeito da média móvel. Conseguiria? Já tinha comentado, mas eu te falo aqui. Então, eu uso, na verdade, como eu estava falando, né? Eu uso uma EMA, que é essa roxinha período 5, né? Que ela me mostra o fluxo atual do mercado, é bem as micro tendências. E essa azul é uma exponencial, é uma simples, que é uma SMA, período 20, tá? Então, EMA, período 5, SMA, período 20, tá? Eu sempre tento pegar a confluência, quando eu uso as médias móveis como confluência, eu tento pegar no cruzamento delas, o pullback, tá? Por exemplo, aqui, ó. Aqui tudo bem que não chegou a encostar, mas digamos que a nossa linha tivesse assim, só para eu poder dar o exemplo para vocês aqui. Elas estavam se cruzando bem aqui, né? Então teve o rompimento. É esse tipo de confluência com a média móvel e o pullback que eu tento fazer sempre. Jéssica, beleza, mas tá lá com o histórico bem definido, movimentação legal, mas as médias móveis não estão se cruzando. Mete ficha, você não opera média móvel, você opera pullback, né? E a média móvel ela serve simplesmente como uma confluência, tá? Nunca deixem, gente, de pegar a operação porque a média móvel não está se cruzando ou qualquer coisa do tipo, tá? Sempre tem preferência para os gatilhos do nosso operacional e a média móvel ela vai servir simplesmente como um bônus, digamos assim, né? Ó, um outro exemplo que eu tinha até dado antes aqui, ó, uma operação bem bacana para se fazer aqui, ó. Tinha rompido, né? E as médias móveis estavam se cruzando. Isso quer dizer o quê? A média móvel, não sei se todo mundo aí viu antes que eu estava explicando, elas são um indicador de tendência, né? Então, sempre que elas se cruzam, tende a dar uma reversão na tendência, tá? Aqui, por exemplo, estava descendo, as médias móveis se cruzaram, o mercado começou a subir, tá? Então, deixa eu ver onde é que eu estava aqui, peraí. Aqui, mexi aqui. Aqui, ó. Que eu tinha falado que era uma operação legal. Tinha rompido, as médias móveis estavam se cruzando, então aqui realmente é uma operação que com certeza eu aumentaria a mão. Dependendo do histórico de zona, claro, deixa eu ver. Tá meio dividido esse histórico aqui.
mas aparentemente aqui estava respeitando bem para resistência. Ó, tá vendo esse aqui? Ó, esse aqui é um exemplo de histórico de zona que eu iria contar os pavios. Fiquei um pouco indecisa, então eu conto os pavios, tá? Isso aqui, gente, às vezes parece que a gente perde tempo, mas façam o teste para vocês verem como filtra bastante as operações. Isso ajuda muito, muito bacana mesmo. Deu para entender a relação da média móvel? No caso ali, mesmo tendo rompido com vela de força, né? Quando a média móvel bateu, Aonde? Deixa eu ver. lá onde você mostrou. Aqui, né? É. Isso, aqui também, assim, outra coisa que eu achei bacana, ele rompeu bem, ele deu um bom rompimento aqui. Se fosse o contrário, tivesse dado esse tamanho de rompimento ali, e fosse uma vela de força ainda, aí eu não iria fazer operação, tá? É isso que eu Entendi. falo pra você, gente, essa questão de pegar, às vezes, contra algum dos gatilhos, é você assumir o risco, e, claro, tá sempre dentro do gerenciamento. Mas eu, às Sim. vezes, eu pego, sim, contra algum dos gatilhos, porque... Infelizmente, nem todos os dias o gráfico está respeitando todos os gatilhos do operacional, né? Então, se a gente ficar sempre esperando aquela operação 100% perfeita, a gente faz, cara, ou não faz operação ou faz poucas operações, infelizmente. Deixa eu voltar aqui. Quando a vela faz o gap, também tem que verificar... Ah, tá, se já foi, vocês me inspiram com sua experiência, legal. Depois que eu comecei a usar o gerenciamento do PC, eu percebi isso. Quanto recomenda de entrada com uma banca de 300? Então, Neto, assim, isso é questão de gerenciamento, gente, eu não gosto nem de dar opinião, porque eu acho que é muito particular, sabe? Mas, por exemplo, uma banca de 300, tu tem que fazer, eu não sei como é que tu faz isso, tu busca o quê? 5%? Se tu buscar 5%, tu vai ter que fazer a entrada de, sei lá, 2%, 2% da banca. Então faz uma entrada de, cara, 2, 3%, 3, 4 reais, entendeu? É isso que eu falo, gente, o gerenciamento depende o quanto vocês se sujeitam, quantas operações vocês se sujeitam a fazer por dia, né? O que o Pessano passa na mentoria? Ele passa para você dividir em 2 sessões, de no máximo 5 operações por sessão, tá? Buscando uma meta de 5% com entradas de 1 a 3%. Então, uma banca de 300 reais, se você fosse fazer entradas de 1 a 3%, teria que fazer entrada de 2, 3 reais, tá? Isso aí, Everton. Depois, se vocês não tiverem, pessoal, me cobrem lá no grupo que eu mando para vocês a planilha do gerenciamento do Pessano. Tomei 2 lojas seguidos agora. Jonathan, mas não tá muito bacana para operar, Jonathan. Não sei o que tu tá operando aí. Eu não tô achando muito bacana para operar agora, não. Depois eu mando lá no grupo, tá, né, tua planilha aí. Jéssica, eu já coloquei uma 100, uma 500, depois quebrei. O que você me aconselha a fazer? Jailson, não sei se tu fez alguma mentoria com o Pessano ou não, né? Não sei qual é o teu nível de conhecimento aí também. Mas assim, não bota dinheiro na conta real até tu não ter 100% domínio do operacional, porque senão vai ficar acontecendo isso que está acontecendo contigo. E vou falar para vocês uma coisa, às vezes a gente pensa assim, vou colocar lá 100 reais, isso aí também não vai fazer diferença se eu perder. E aí vai lá e fica colocando 100 reais, depois bota mais 60, depois bota mais 100. Isso automaticamente, gente, vai frustrando vocês e isso abala muito o psicológico de vocês, tá? Eu já vi casos, assim, de gente que foi lá, quebrou 5 bancas de 100 reais e travou, não consegue mais fazer operação na conta real. Então é por isso que eu sempre aconselho as meninas aí também, dos grupos aí, treinem primeiro na conta de treinamento, que até o que o Pessano brinca na mentoria, né? Enquanto o histórico de vocês da conta de treinamento não tiver igual o estado do Maracanã lá, todo verdinho, ou então assim, pelo menos uns 80%, 90% verdinho, não vão para a conta real, tá? Eu sei que às vezes parece clichê ficar falando isso, mas é muito realidade. Não adianta a gente ficar colocando dinheiro na conta real se a gente não tem 100% domínio do operacional, né? E uma coisa que eu sempre falo para as meninas também fazerem esse teste, né? Para as meninas também fazem mentoria comigo. Gente, façam um gerenciamento durante 30 dias na conta de treinamento, que é para vocês terem esse regramento de seguir um gerenciamento, né? Porque o que acontece? Eu sei que conta de treinamento a gente não treina psicológico, tá? Mas a gente, na conta de treinamento, a gente consegue treinar o operacional e consegue treinar esse regramento de seguir um gerenciamento, que muitas vezes, assim, parece fácil, mas você seguir certinho o gerenciamento todo dia ali,
Eu sei que vocês podem até me comprovar isso, que não é fácil para quem está iniciando. Eu sei que às vezes a gente quer fazer mais operação, a gente vai lá e bate um stop loss, não aceita e quer tentar recuperar, mas é um conselho aí que realmente é muito valioso, tá? Faz esse teste aí, Jailson, para te ver como isso depois, quando tu voltar para a conta real, tu vai estar bem mais seguro. Com esse esquema de força aí, veio 3 de vez. Isso aconteceu comigo, mas eu foquei mais, quebrei. Pois é, Jonathan, isso aí é uma coisa que às vezes a gente pensa, não vai fazer diferença o valor ali, não é nem pelo valor, é o tanto que abala o psicológico da gente, sabe? Subi para 50, 60, umas 3 vezes hoje. Mas tu não tá fazendo gerenciamento, Jonathan? Porque provavelmente se tá acontecendo isso é porque não tá tendo gerenciamento, né? Eu posso dizer que dominei operacional, o difícil para mim é que eu tô operando há umas 3 horas e não tem dado nenhuma entrada, é isso que me abala. Will, eu vou te dar um conselho. Eu sou uma pessoa que, assim, eu não fico muito tempo na frente do gráfico, sabe? Porque isso eu noto que me cansa muito psicologicamente. E aí o que acontece? A gente sai fazendo operação para qualquer lado. A gente não consegue filtrar as operações direito. Então, assim, por exemplo, até quando dá um loss, deu um loss, sai do mercado, cara. Não fica ali nessa, eu vou recuperar agora, porque você só vai perder mais dinheiro. Claro que às vezes a gente consegue recuperar, né? Mas muitas vezes eu sei que a gente acaba perdendo mais dinheiro porque fica abalado com loss, né? É normal. Quando eu tô acabando, eu foco mais e recupero. Melhor operacional, respeito mais. Gerenciamento ainda não. Tem que ter gerenciamento, gente. Gerenciamento é o que determina o tempo que a gente vai permanecer no mercado. Infelizmente, eu sei que é chato, mas sem gerenciamento a gente não chega em lugar nenhum, infelizmente, né? Ainda mais quando a gente... pois é, eu entendo bem quem trabalha fora e que às vezes não tem muito tempo, né? E o tempo que tem quer tentar fazer as operações ali na marra, mas infelizmente, gente, o mercado, é ele que determina, né? Às vezes a gente fica tentando forçar as operações e, cara, só acaba perdendo dinheiro. E é isso até que eu falo, sabe, Will? Às vezes vale mais você não operar, você não arriscar o teu capital, do que tentar operar na marra para sair tentando fazer operação de qualquer jeito e acabar perdendo dinheiro. Jonathan, eu sei. Até antes de fazer a mentoria com o Pessano, né, que eu operava já, cara, eu era viciada assim, eu fazia, meu Deus do céu, eu fazia 15, 20 operações no dia. E quando eu conheci o Pessano, que eu comecei a fazer o gerenciamento certinho, sabe, seguir o gerenciamento, fazer poucas operações ali, pra mim 10 operações já era pouco. Então é isso até que eu falei pra vocês, que esse mês eu tô fazendo um teste, que eu tô me puxando mesmo pra fazer poucas operações. E, cara, eu tô muito feliz comigo por estar conseguindo, sabe, realmente seguir esse gerenciamento dessa forma, de fazer 2, 3 operações no máximo por dia. Realmente, tentem fazer esse teste com vocês para ver como ajuda bastante, até em relação ao psicológico mesmo, ao estresse psicológico que causa, né, ficar muito tempo na frente do gráfico. Beleza, gente? Eu vou ter que... Peraí, deixa eu ver. Tenho que pegar o operacional para praticar muito. Praticar muito e ter várias estratégias. Tem horários que uma estratégia funciona melhor. Jonathan, realmente nem sempre só o pullback, né, que a gente gosta de operar, ele está respeitando. Até por isso que eu comecei a buscar outras confluências aí, enfim, buscar outras estratégias que também respeitam, né, porque o mercado ele é cíclico, então nem sempre vai estar respeitando o pullback. E a gente tem que ir se adaptando também, né, ao que o mercado está nos mostrando, senão a gente não acaba que tem muitos dias que a gente nem opera, né, a gente passa batido e a gente nem opera. Eu também opero, eu ando operando também tendência. Médias móveis eu opero muito Fibonacci eu gosto bastante. Aí no sábado, pessoal, eu até vou passar para vocês vou passar sobre Fibo, me cobrem, tá? Porque é capaz de eu esquecer também. Fibonacci e padrões de reversão, os que eu ando usando aí na confluência com o pullback. Beleza, gente? Eu vou ter que encerrar a live, que eu tenho que sair aqui. E aí depois eu mando o informativo lá nos grupos. Tá bom? Agradeço a participação de todos aí. Peraí que travou meu Zoom aqui. E até sábado então, pessoal.